Olá, traders, Vini Lang aqui e vou fazer uma análise completa da Matic, tá? A gente já tem outros vídeos da Matic no canal, tá? Então eu recomendo que você veja até, tá? Como questão de aprendizado e como questão de saber aonde que a gente está a partir de cada análise, tá? Então a ideia é ir atualizando a Matic, tá? Então vou criar uma playlist só para Matic, você já pode encontrar ela no canal, para vocês acompanharem semana a semana, ou pelo menos quando a gente tiver pontos de rompimento, pontos em que a gente consiga estipular um alvo diferente, estipular pontos de suporte em relação a esse retorno diferente, vocês irem acompanhando a partir dessa playlist. Então, vou fazer uma análise um pouco mais completa dela hoje, tá? Basicamente falando o que eu falei nas últimas análises, tá? Mas em um vídeo só, tá? Não só, digamos, os pontos mais importantes locais. Só para vocês terem uma ideia, né, do contexto geral por trás da análise de curto prazo também. E é isso, tá? Eu vou até pegar outro gráfico aqui para fazer uma análise mais completa aqui da Matic, tá? E não se esqueça, tá? Se você tiver aí alguma uma moeda que vocês queiram que eu faça uma análise um pouco mais completa, tá? E, enfim, monitore também um pouco mais de frequência, comenta aqui embaixo, tá, qual moeda que vale a pena fazer isso, tá? Eu sei que Matic vale a pena porque eu particularmente tenho uma posição em Matic por longo prazo, sei que muitos de vocês têm, então vou fazer uma análise desde o mensal aqui para entender o contexto geral e o contexto a partir de curto prazo, tá? E pontos em que a gente vai ter algumas confirmações que eu acho que é o mais importante. Então, sem mais enrolação, tá? Resumindo aqui a Matic, tá? A ideia é que ela esteja dentro desse 1, 2, aqui a gente esteja na onda 3, tá? Tem algumas sombras aqui, um price action, digamos, um tanto quanto não tão bonitinho, tá? Então isso seria basicamente num padrão de diagonal, tá? O que não muda muito no curto prazo, mas no longo prazo, digamos assim, muda principalmente a questão de alvos e pontos de suporte, tá? Então, isso no mensal, tá? Só para ter uma base, digamos que estamos olhando mais para cima, tá? Para lá, quem sabe até romper all-time high, etc. Dentro aqui de um cenário um pouco mais de curto prazo, entre aspas, tá? Desde 2022. Na minha visão, a gente também tem aqui um outro 2, tá? A gente estaria na onda 3, que ainda precisaria talvez algumas confirmações, mas a gente está, enfim, um movimento com característica impulsivo aqui, tá? Se a gente descer no semanal aqui, esse 1-2 aqui ele pode parecer um pouco. Por que ele é uma diagonal, tá? Primeiramente aqui dizendo, tá? Para mim, contar isso certo, é basicamente porque os movimentos de impulsão de alta, eles basicamente foram em um movimento ABC e não em 1, 2, 3, 4, 5 bonitinho, seguido de uma correção ABC. Tá? Então muda um pouco a questão de suporte, questão de alvo, mas enfim, não quero também ficar massivamente fazendo microcontagens, mas a ideia geral, tá, é que a gente esteja aqui dentro de uma onda 1 e dentro de uma onda 2. Tá? A gente fez a 1, a gente está na 2, a gente está, no caso, na 3 agora. Tá? Então, isso que é a ideia principal. Dentro dessa onda 2, então, né, a ideia é que ela já estaria completa, então a gente teria aqui basicamente um A, um B e a gente fez essa onda C aqui, tá? Sempre mais fácil identificar a partir da onda C, tá? E a gente tem, então, aqui um pouco mais falando do curto prazo agora, do que, sinceramente, realmente importa, mas que é a partir aqui de 9 de outubro, tá? Que a Mantic começou a entrar um volume aqui e a gente começa a ter uma realmente uma potencial reversão de tendência, né? Dessa tendência de baixa que vem desde lá do topo do início do ano, tá? Então vou diminuir o tempo gráfico aqui para o diário agora, tá? E é basicamente o que a gente está monitorando aí nesses
nesse ano, tá? Nesses últimos dias, tá? Então, dentro desse movimento aqui de impulsão, a gente tem aqui também 1, 2, a gente teoricamente chegou no topo da onda 3, a gente está na 4 para fazer onda 5, tá? Só que qual que é a, digamos, característica, né? É uma característica de uma diagonal, tá? Que é basicamente quando o mercado ele não se move em 5 ondas de 5 ondas subindo, 3 ondas caindo, daí 5 ondas, 3 ondas, 5 ondas, tá? Ele muda um pouco a questão dos suportes das resistências, tá? Mas eu vou falar um pouco mais disso no curto prazo, que é o que realmente importa, tá? Então, basicamente, dentro desse padrão, a gente estaria dentro de uma onda 4 aqui, tá? Essa onda 4, ela geralmente, então, ela faz esse tipo de padrão, tá? Que é um padrão de triângulo aqui que a gente está formando. E o ponto mais importante, tá? Que é o ponto que eu queria realmente chamar a atenção para vocês, é o ponto que vocês devem deixar alarme na minha visão, é no mínimo essa região aqui dos 90, tá? Mas mais precisamente aqui os 95, que caracterizaria um rompimento desse triângulo, tá? Então esse aqui é o ponto mais importante com relação à resistência. Matic rompendo aqui, a gente tem um trade claro a favor da tendência, tá? Pensando em trade, tá? Em de repente ter as Matics do position coins e fazer um long com Matic, com a margem Matic, para aumentar o número de Matics e realizar mais adiante, tá? Ou aumentar a posição, né? Subir stop, enfim. Tem realmente um trade na Matic, não só uma exposição, tá? Então, se a gente for falar de exposição, né, a gente tem aqui, digamos, pontos de suporte, tá? Que para mim ela não poderia perder para essa onda 4, tá? Então, se considerar isso aqui, né, digamos, o fim da onda 2, a gente teria aqui, deixa eu só colocar outra fibra, a gente teria basicamente suporte até essa região aqui, que também é o próximo ponto de controle do 65, tá? Então, ela ainda, em teoria, poderia cair até essa região, ainda não estaria invalidado toda essa região, porém a maior probabilidade é que a gente não vá até essas regiões do meião de Fibonacci, tá? A gente meio que fique no máximo até essa região aqui de 75, tá? Dentro desse triângulo aqui, esse triângulo é um pouco mais complicado assim no meio dele, tá? Mas qual que é a ideia principal, tá? Que eu queria passar para vocês? É basicamente que no movimento de rompimento aqui que ela pode vir a fazer, tá? Por os outros movimentos terem sido em 3 ondas, tá? Então a gente consegue ver, por exemplo, assim, um A, B, C aqui para a onda 1, digamos assim. Da mesma forma aqui também na onda 3, um A, B, C, tá? Então a gente consegue ver dentro da onda C, nessa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, aqui também, o que valida, tá? Mas não consegue ver um cenário mais completo, assim. Por isso que é, resumindo, uma diagonal. Tá? Tem outros pontos também, mas não quero... seria muita coisa para explicar, mas o que é importante com relação a isso, tá? É basicamente que a gente fez aqui uma possível início dessa correção já, né? Aqui vamos até entre o 0,382 e o 0,5. Estamos basicamente formando um triângulo e no meio desse range, tá? E qual que é a ideia? A ideia é que o rompimento aqui dela, né, ele vai provavelmente ser um ABC, então seria um A, um B, tá? Que pode ter terminado já, pode não ter terminado, e o rompimento aqui seria um C, tá? Então o que isso significa basicamente? Basicamente significa que quando a gente romper aqui os 95, a gente vai ter confirmado o fundo, tá? Dessa onda B aqui, e a partir disso a gente vai conseguir estipular potenciais alvos um pouco mais claros, tá? Claro, com confluência também aqui de outras extensões, tá? Então, podem ver que, embora eu diga um monte de coisa, que é diagonal, que é ABC, não sei o que, tudo isso, o que importa realmente é os 95, tá? O que vai dar oportunidade, independentemente do nome que chamar isso, triângulo,
ou a onda 4 ABC, onda 4 XYZ, é os 95, tá? Os 95 aqui é importante e é o que vai dar uma oportunidade de trade, tá? Pensando em exposição, então, a gente tem essa região aqui que seria um suporte, digamos assim, um pouco mais de longo prazo, tá? E se considerar suportes de curto prazo, né, a gente tem, obviamente, aqui já está nessa região de ponto de controle, e tem essa região aqui que também tem um VPVR, tá? Que pode vir a fazer uma armadilha. Então, nada muito a fazer com relação a Matic pensando em trade antes do rompimento do 95, tá? Mas pensando no longo prazo, assim, tá? Olhando aqui desde o semanal, tendência bullish e a maior probabilidade seria realmente ela se romper esses 95 aqui e mais além, tá? E rompendo os 95 a gente conseguiria confirmar o fundo da onda B, estipularia melhor alvo, tá? Porém a gente já poderia aqui pensar em alguns alvos, tá? Que seria basicamente aqui, a gente pegar do fundo aqui da 2 para o topo da 3, colocar uma diagonal, a gente teria alguns pontos, tá? Um ponto bem significativo seria essa região entre 1.23 e 1.382, tá? E digamos, em teoria, o alvo maior seria essa região de 161, tá? Então, se a gente confluir aqui com pontos no diário, né, a gente mais ou menos tem os topos anteriores aqui. Então não tem nada muito assim diferente dessas regiões assim para pensar de alvos, tá? Pelo menos antes da gente ter o rompimento dos 95. Então, no geral, a gente tem como base aqui, eu vou até deixar isso aqui marcado no gráfico, tem como base aqui um suporte longo prazo, tá? Suportes de curto prazo, que é essa região aqui que ela, ó, essa região aqui que ela tá, dos 81. E o principal aqui, tá? Todo mundo tem que ter alarme aqui nessa região 95, tá? Não tem alarme aqui porque estou usando o outro gráfico, tá? Pra, enfim, deixar salvo e não apagar sem querer, porque eu costumo apagar os desenhos sem querer. Mas, basicamente, a melhor operação para a gente ter na Matic seria ter um rompimento aqui dessa região, tá? Então, particularmente, vocês veem outras análises, né? Eu comentei que eu estava acumulando Matic nessa região, desde o 0,23, na verdade, tá? Porque, enfim, nem tenho 0,23 aqui, mas desde o 0,23 aqui eu estava acumulando uma TIC, né? Mesmo que fosse aqui esse padrão 0,23 seria uma região importante, mas eu ainda não abri um long na Matic, tá? Então, Matic é uma das moedas que sim, eu acho interessante para ter para o longo prazo. Eu acredito que tanto na parte de análise técnica aqui, quanto na parte de análise fundamentalista, é uma moeda que pode ir muito bem nesse próximo ciclo, mas, como eu sempre digo, independente aí de tudo, sempre o suporte mais próximo e a resistência mais próxima, eles são os mais importantes. Tá? Então, no momento, o suporte mais próximo e mais importante é essa região dos 80 cents, tá? A gente começar a fechar aqui embaixo, a gente pode vir a fazer uma armadilha, tá? Que inclusive pode ser uma oportunidade. E a resistência mais importante nessa região aqui dos 90, a partir desses 92, aqui 95, para a gente ter um possível rompimento. Tá? Então, lembrem, né? Esse rompimento provavelmente vai ser dentro de um ABC, tá? Ou seja, vai ter dentro da onda C, 1, 2, provavelmente vai ser o trade perfeito para a gente pegar toda a extensão aqui, quem sabe até essas regiões de 1,60, 1,80, tá? Quando a Mantic romper, tá? Se ela romper, a gente vai ter uns alvos um pouco mais claros para a gente abrir hedge, se proteger, etc. Tá? Então, basicamente isso. Vou falar um pouco também da paridade BTC, que é importante. E não uma análise tão completa na paridade BTC, só um ponto de alarme que eu vinha falando, que é esse ponto aqui, tá? Então, 2215, tá? 2215 é um ponto muito importante para a Matic.
se a Matic conseguir fechar acima dessa região aqui que ela deixou uma armadilha, ela basicamente vai estar em tendência de alta em todos os tempos gráficos e teria alvos aqui próximo a essa região dos 13.500, tá? Então, para quem tem Matic, pensa em realizar para Bitcoin, fez um doji aqui, tá? Seria muito importante ela redefinir esse range acima dos 2.200 e se ela perder essa região aqui dos 1.700, vai ficar bem complicado. Percebam que basicamente ela vai estar rompendo um range enorme aqui. Provavelmente vai se complicar bastante aqui também na paridade USDT, tá? Então, digamos, o ponto mais perigoso assim na paridade BTC. Aqui, consolidação e esses pontos aqui como os mais importantes, novamente falando, 95 e 80, tá, como suportes de curto prazo, mas 75, suporte bem importante também, e teoricamente aqui até essa região aqui, mas sinceramente não gostaria de ver ela perdendo essa região aqui de 72, tá? Começa a ficar um pouco mais complexo todo esse movimento aqui, beleza? Então, esse foi o vídeo de atualização do Matic. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like caso tenha gostado dessa atualização e comentar aqui embaixo se você quer que eu faça outras análises assim, um pouco mais completas de moedas que vocês fazem positions ou de outras moedas que vocês só queiram saber se está interessante ou não fazer position. Então, comentem aqui para eu saber como que eu faço o formato dos próximos vídeos, né? Como é que vocês vão ter mais proveito, né? Tanto da parte de relações com o retorno, quanto da parte de aprendizado. E basicamente isso, tá? Então, um bom domingo a todos. Até mais.